Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos conversando sobre oração e hoje eu quero ler uma parábola para vocês e aí nós vamos pegar só o aspecto de oração, nós não vamos esmiuçar a parábola, como vocês sabem que eu gosto de fazer, mas o aspecto de oração. Então Jesus aqui contou uma parábola em Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14. Diz o seguinte: em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas desonestas, pecadores, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de imposto ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Hoje a nossa palavra é sobre humildade. Fica óbvio nessa parábola, possivelmente você já ouviu, que há 2 disposições. O fariseu e o cobrador de impostos. Quem é o fariseu? O fariseu é aquele estudioso da palavra, aquele zeloso pela palavra. Por exemplo, Paulo, antes de converter, ele era um fariseu, um zeloso pela lei. Alguém que fazia de tudo para que a palavra de Deus fosse cumprida, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Aquela pessoa que não deixa passar nada. Esse era o fariseu. Zeloso por Deus. Um zelo tremendo. Só que esse zelo trouxe a si arrogância. Porque ter zelo pela palavra de Deus não é o problema. Estudar a palavra de Deus não é o problema. O problema é que quando isso traz para nós arrogância. O cobrador de imposto, naquela sociedade, era mal visto. Era um traidor. Alguém que estava traindo o seu povo, o povo de Israel, com Roma. Estava cobrando impostos do povo judeu para entregar para os romanos. Imagina você trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde, chegar cansado, e quando chega no final do mês que você vai receber, chega alguém da sua família, bate a porta e fala: eu sei que você fez tanto de hora extra, e eu sei que você recebeu tanto, então você precisa pagar mais impostos. Por causa disso, sua conta de luz vai aumentar. O que você acharia desse seu familiar? Um traidor. No mínimo um traidor. Pois é, era assim que o cobrador de impostos era visto. Um traidor. Mas esse traidor, ele foi ao templo. Esse traidor visto pela sociedade, ele não tem coragem de levantar os seus olhos para o céu, porque ele sabe quem ele é e o que ele está fazendo. O fariseu, por sua vez, sabe quem é, o que está fazendo e acredita que tudo aquilo que ele está fazendo lhe dá crédito diante de Deus, e por isso ele pode ser arrogante e falar do jeito que ele quiser, e Deus tem de fazer o que ele está pedindo, porque ele está fazendo o que um zeloso pela lei fazia, e até um pouco mais. Ele estava jejuando 2 vezes por semana, ele estava entregando dízimo de tudo, rigorosamente de tudo. Alguém que estudava a tua palavra, estudava a palavra de Deus. Alguém que olhava os irmãos caindo em erro e repreendia. É isso que o fariseu fazia. Do outro lado, alguém que se enxergava incapaz de olhar para o céu. E nessa incapacidade, nessa disposição de humilhação diante de Deus, ele bate no peito clamando ao Senhor: tem misericórdia. Ele está vivendo uma vida que ele não quer mais. Esse é o ponto.
Porque só dá para se humilhar quando a gente entende que o tipo de vida que a gente vive não está agradando a Deus. Então a gente bate no nosso peito, humilhado diante de Deus. E aí sim, Deus vem e nos justifica. E aí nós podemos ouvir ressoar a palavra de Jesus em João 8, dizendo: vai, não peques mais. Vai, mude de vida. Vai, transforma. Você está justificado. Aonde estão seus acusadores? Ninguém te acusa? Tampouco eu. Essa humildade, essa humilhação que esse cobrador de impostos fez, tende a ver conosco. Porque quando nós nos acharmos os fariseus, os guardadores da lei, nós possivelmente seremos arrogantes demais. E sendo arrogante, não oraremos a Deus, não seremos justificados por Deus. Deus não ouvirá as nossas orações. Então, ser humilde era ser alguém modesto, despretensioso, com uma inclinação de buscar o anonimato. Porque o humilde, ele não quer estar na plateia com os holofotes, ele tem essa predisposição do anonimato. Uma pessoa humilde tende a se retirar dos olhares do público. Ele não busca publicidade, não persegue lugares de destaque. Tão pouco se importa com proeminência, ele está tão pouco querendo saber se o nome dele vai aparecer em primeiro. Ele faz o melhor trabalho. E se o nome dele nem aparecer, ele continua contente. Porque para ele não importa se ele aparece ou não. O importante é que o reino de Deus está avançando. O que leva a nossa alma, aquela disposição que nós falamos no vídeo anterior, de se inclinar para Deus, essa posição de humilhação diante de Deus, é quando o nosso coração entende que nós somos pecaminosos, ou que nós falamos ao nosso coração: você é pecaminoso. Nós olhamos para nós e falamos: nós não podemos, nós sozinhos somos arrogantes demais. Assim como um navio, ele é criado, projetado para o mar. A nossa vida, ela é feita para Deus. E nesse sentido, nós precisamos buscar Deus. E como se busca Deus? Uma das formas é a oração. É quando nós nos desapegamos de nós mesmos e nos inclinamos para Deus. Então essa humildade que gera em nós, ela jorra de uma estima modesta de nós mesmos e dos nossos méritos. Porque quando a gente sabe que a gente tem coisas boas também, mas quando eu penso nisso, diante da grandeza de Deus, há um desespero, há um bater no peito, falando: eu não mereço. Mas quando eu olho e acho que eu sou muito bom, e o que eu estou fazendo é muito bom, então eu não bato no peito, na verdade eu ponho o dedo diante de Deus, falando assim: eu estou fazendo, então eu mereço. Nós precisamos ser humildes diante de Deus. A arrogância, o orgulho, a prepotência são venenos que nos impedem de orar. Eu não estou dizendo que vai te impedir de fechar o olho e falar palavras bonitas, frases bem construídas. Mas eu estou dizendo que isso é vazio, isso não é oração. Lembra o orante, que nós falamos sobre a definição de oração? Oração é o orante diante de Deus. E quando está diante de Deus, está sem reservas. E quando está sem reserva, percebe o Deus santo e o orante pecador. Portanto, se humilha, se inclina, se curva, não só o corpo, mas a alma. E suas palavras, ainda que mais simples que sejam, ainda que sussurradas, e às vezes que nem ditas, aí sim é que Deus está vendo quem somos, orando diante dele, e aí sim seremos abençoados, seremos justificados, aí sim temos uma disposição de coração de ser transformados. Busque a humildade, lembre-se sempre dessa parábola. O fariseu, o conhecedor da palavra, aquele que tem zelo pela palavra, o advogado de Deus, ele não será justificado. Então, toda vez que nós formos orar, que nós possamos ter essa disposição de humildade, de reconhecer que nós estamos diante de um Deus santo e que nós somos apenas seres humanos finitos que carecemos da graça,
de Deus. 3 perguntas. Primeira pergunta: existe oração sem humildade? Acabamos de falar sobre isso. 2. Uma pessoa rica pode ser humilde? Porque às vezes a gente fala das pessoas, aquela pessoa é humilde, querendo dizer que ela é pobre, e tem muito pobre arrogante. E uma pessoa rica pode ser humilde? E número 3, sua oração tem humildade ou falta humildade? E aí você sabe se sua oração está sendo respondida ou não, ou por que está ou não sendo respondida. Que Deus abençoe, boas reflexões.